Ei, professor, Di- Geórgio, Diga. tipo assim, lá na prova, se tiver questões de cálculos, como é que a gente vai responder? Se elas vão ser online, vai ter tipo alternativas, né? Vai ser tipo um simulado. Não. É uma prova comum. Lá você vai deixar os cálculos, vai tirar a foto, vai mandar para mim por e-mail. Ah, tá, entendi. Você pode até, caso você tenha dificuldade de mandar no formato doc, que é Word, você pode transformar para PDF, fica até melhor para corrigir. Entendeu? PDF. Ei, tio, eu sou zero esse negócio de tecnologia, não sei não. Ah, tu pode fazer isso online, por exemplo, tu vai receber a prova, a Elaine vai receber as provas, a gente vai mandar as provas para ela e ela repassa para vocês, entendeu? Então lá mesmo quando você recebe no e-mail ou por WhatsApp, não sei como é que vai ser que ela vai mandar para vocês, é, você pode ir online, vai lá no Google, bota assim, transformar arquivo do Word para PDF online. Aí vai clicar no lugarzinho lá, né, numa página, enfim, e lá vai dizer, é, baixa o documento aqui, tu vai baixar onde o documento tá, pode estar nos teus arquivos de WhatsApp, pode estar no teu e-mail, tu vai baixar esse arquivo, no caso a prova, e transforma ela para PDF. Mas primeiro responde ela no Word e depois transforma para PDF, fica até mais fácil para correção. Mas faça do jeito que você quiser, do jeito que você conseguir, fazendo a Ah, prova, tá, viu? entendi. É o Eu, suficiente. professor, Oi? você tinha falado em Google Sala de Aula, né? Qual é o seu código que eu não tenho? Não tem. Deixa eu. Deixa eu fazer logo aqui e no final eu te dou, tá bom? Já estou um pouco atrasado. A Tá aula de hoje certo. vai ser mais ou menos uma revisão, tá? Então deixa eu fazer logo aqui tudo que eu tenho que fazer, aí eu te informo. Finalzinho eu coloco no chat. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão aí. Dia do churrasco. Questão 2017. Vamos ver. Carnes já temperadas, churrasqueira acesa, cervejas e refrigerantes no freezer. Quando a primeira cerveja é aberta, está quente, sem desespero. Podemos salvar a festa. Basta fazer a mistura frigorífica. É simples. Colocar gelo em um isopor com 2 litros de água, meio quilo de sal e 300 ml de álcool. Em 3 minutos, a bebida em lata já estarão geladinhas e prontas para o consumo. Basta se lembrar de lavar as latinhas antes de abrir e consumir. Ninguém vai querer beber uma cerveja ou refrigerante com gosto de sal, não é? Isso daí é o que nós trabalhamos como crioscopia. Tá? É uma das propriedades coligativas, a que a gente trabalhou também, chamada crioscopia, onde a gente vai utilizar um soluto. Esse soluto é um não volátil, no caso o sal, e vamos utilizar também aí o álcool mesmo, na verdade, para ajudar a aumentar essa temperatura, para ficar uma temperatura mais fria ainda, né? Pelo fato de o álcool ser um composto volátil, nós já falamos sobre volatilidade, nós vimos que compostos voláteis são compostos que são capazes de evaporar quase que instantaneamente, né? Por ter pressão de vapor muito alta, a temperatura de ebulição deles é baixa. Nós trabalhamos já sobre isso. Então vamos lá. Sobre a mistura frigorífica são feitas as seguintes afirmações. Lá no sala de aula tem as respostas, tá? Vocês podem ver como é que se responde. Eu não coloquei nenhuma questão de cálculo, não, tá? Já que me perguntaram sobre os cálculos. A nossa prova não tem cálculo, não. Viu? Só a parte teórica mesmo. Tá? Eu não consegui trabalhar a parte quantitativa. Eu posso até mais tarde falar sobre isso no Só, final do. Oi? só teórico que tu fala de marcar. Não, de marcar não. Você vai escrever. Você vai escrever. Tá de marcar não, não tem nenhum de marcar. Tem para você explanar a teoria. Dizer o que é, o que não é, entendeu? Então vamos lá. Sobre a mistura frigorífica são feitas as seguintes afirmações. A primeira, o papel da água é aumentar a superfície de contato da mistura, fazendo todas as latinhas estarem imersas no mesmo meio.
papel da água. Na verdade, a água ela só vai estar ali, né? Ó, na verdade, a água só vai estar ali, porque dizendo, com 2 litros de água, ó, colocar gelo em isopor, não é isso? A regra está dizendo, colocar gelo em isopor, com 2 litros de água, meio quilo de sal, 300 ml de etanol, tá? Os 2 litros, está travando aqui, ó. Só um minutinho, viu, gente? Deu uma travada aqui, a internet, nesse horário aqui, a confusão é grande. Só um minutinho. Por favor, deixa eu tentar reiniciar aqui. Negócio complicado, rapaz. Marcos, seu som tá ligado, Marcos. Ou é tu ou o Iago, um dos dois. O meu mesmo não. Já, tá reiniciando. Sou eu não, pai. Me respeito, sou Iaco não. Ah, é o Gabriel. Porque o Iago, ele ainda não falou as abobrinhas de hoje, né? Só um minutinho, tá reiniciando aqui. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Deixa eu ver. Agora vai desligar isso daí, desligar esse som, bora lá, só vou silenciar todo mundo. Tá voltando aqui, tá dando pra ver aí, tá, gente? Eu tô conseguindo ver. Eu tinha travado professor. aqui. E aí, professor, comprou um violão, ó. Oi? Comprei um violão, ó. Parabéns. Então vamos lá. O papel da água é aumentar a superfície de contato da mistura, fazendo todas as latinhas estarem imersas no mesmo meio. Isso é verdadeiro. Então, se elas estão no mesmo meio, então o processo de congelamento ou de resfriamento aí no caso, o processo de resfriamento vai ser ideal para todas as latinhas. Vai ficar só uma ou duas com um líquido bem geladinho, tá? Então a primeira é verdadeira. O sal é considerado um soluto não volátil, que quando colocado em água, abaixo o ponto de fusão do líquido, esse efeito é denominado de crioscopia. O que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? Colocou o sal, baixou lá o ponto de congelamento da água, que nós sabemos que é a 0 grau, mas a partir do sal, com a presença do sal e do álcool, ele diminuiu um pouco mais. Essa alternativa vai estar correta. Correto, é crioscopia. O 2 também é verdadeira, a informação. 3. Ocorre uma reação química entre o sal e o álcool, formando um sal orgânico. O processo é endotérmico, portanto, o sistema se torna mais frio. Acho que tá errado. O processo é endotérmico, então o sistema se torna mais frio. Endotérmico é absorver calor, tudo bem, mas dizer que vai se transformar num sal orgânico, tá? Isso não Eu acho que tá errado. Ok, então o 3 é falso. E endo é absorver, né? Então, esse processo de absorver calor, se é para resfriar, ele vai liberar energia. Faz a liberação de energia. 4. O sal pode ser constituído por areia. O sal pode ser constituído por areia, fazendo a temperatura atingida pela mistura se tornar ainda mais baixa. Você acha que porque estou adicionando o sal, a areia, eu vou baixar ainda mais a temperatura? O objetivo é aumentar a temperatura, que eu sei. Não, o objetivo é baixar mesmo, Marcos. É baixar a temperatura. Quando você adiciona o sal, você vai ver que o gelo derrete. Eita, uma boa, né? Deitado. Uma boa. Que é isso? A Vanessa tá assim desde a semana passada. De novo? Não, esse aplicativo só pode estar com problema. Não entendi nada aí. O que aconteceu? O microfone dela liga do nada. Acontece com o meu de vez em quando.
Tira esse aplicativo, esse áudio aqui liga do nada. Vanessa sendo tonta mais uma vez. Parabéns, Vanessa. Mas vamos lá. Ó. O sal pode ser substituído por areia. Então, tu acha que tu vai tirar o sal, vai colocar areia. Tu colocou o isopor novinho, com os refrigerantes, né, com as bebidas, e tu vai jogar areia dentro para poder diminuir a temperatura. Isso pode acontecer? Jamais. Porque, na Mas verdade, porque a areia meio que conserva a temperatura. e outra coisa, a areia não é um soluto, né, relacionado diretamente com o abaixamento crioscópico, né? Então também é falso. Verdade. Então, 3 e 4 é falso. Eu acho que tá correto também. Na ausência de álcool, outro líquido volátil, por exemplo, a acetona, pode ser utilizado. Pode, isso é verdadeiro. Por quê? Porque o álcool é Mas eu volátil. só tinha dito. Tava sobre o álcool, acetona, esqueci o outro. Então, veja, por ele ser volátil, ele evapora fácil, né? Ó, vai ser fácil evaporar. E como é que ele vai? E como é que ele faz esse processo de evaporar? Como é que ele faz? Ele vai roubar calor. Ele rouba calor, né? Não? Quando ele faz essa retomada de calor, né? Quando você pega no álcool, você sente frio na mão, né? Ele roubou o calor daquele ambiente para ele poder evaporar. Então, qualquer outro líquido volátil pode ser substituído pelo álcool e vai causar o mesmo efeito crioscópico, vai baixar a temperatura do sistema, né? O ponto de congelamento vai diminuir cada vez mais. Se é a 0 grau, vai diminuir para -5, -10. Então, vou precisar de mais energia para poder chegar nesse ponto, né? Então, nós temos aí como gabarito a letra B. Vai dar letra B. Tudo bem? Gabarito correto, letra B. Bora ver aí a segunda questão. A ebulioscopia é a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere as 3 soluções aquosas a seguir. A gente tem a solução A, onde tem o cloreto de sódio, numa concentração de 0,1 mol por litro. Nós temos a solução B, que é a sacarose, que tem a concentração de 0,1 mol por litro. E temos a solução C, que é o cloreto de cálcio, também com essa mesma concentração. Vocês notam que as concentrações são as mesmas, né? Então, nós sabemos que a natureza do soluto, ela não interfere na minha propriedade, e sim as suas concentrações. Mas, nesse caso aí, nós vemos que a concentração é a mesma para todos, né? 0,1. Então, a concentração aqui, ó, é a mesma. Vocês estão notando isso. O que é que vai importar aqui na questão? As soluções foram colocadas em ordem crescente. Em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então, é do menor para o maior. Quem vai ter menor temperatura de ebulição? Vamos ver. Se eles têm a mesma quantidade molar, eu tenho que olhar agora o tipo de soluto. Você nota que o hidróxido de sódio e o cloreto de cálcio, hidróxido de sódio e cloreto de cálcio, ambos são iônicos. Eles formam íons. Né, ó. Ambos são iônicos. Então, aqui, ó, vou botar assim. Iônico. Ambos vão formar íons. Só que a sacarose, que é o nosso açúcar, ele é molecular. Então, se ele é Acho que é a molecular... alternativa 1. A alternativa qual? Qual é a alternativa A. Eu acho que é A. É do menor para o maior. Do menor para o maior. Veja bem, ó. O cloreto de sódio e o cloreto de cálcio, ambos são iônicos. E você está vendo o seguinte, que se eu for dissociar um composto iônico, ele vai produzir cargas. Né? Falamos isso no fator de Van der Rohe. Ele produz cargas. Então, veja. É a B. É a B. Se eu faço isso daqui, ó. Eu pego NaCl. E vou separar o NaCl em água, né? Fazer a dissociação. Eu vou produzir o Na+, que é justamente o íon, né? Ó, produz o Na+,
e vou produzir o Cl-, mais Cl-. Então, se eu for olhar aqui, se eu for observar, eu tenho duas cargas aqui. Como, professor? Ora, eu tenho essa carga aqui, ó, Na+, e tenho essa outra carga aqui, ó, Cl-. Então, tenho duas. 1 mais 1, 2. Então, tenho duas cargas nessa dissociação. Essas duas cargas, elas modificam a minha propriedade. Não é à toa que eu preciso fazer o cálculo do fator de Van der Rohe, que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, nesse caso especificamente, a letra A vai estar bem no meio, porque a molecular, gente, ela só tem uma carga. O açúcar, ele vai, eu até falei para vocês, que os moleculares, eles não quebram a ligação em água. Eles fazem um processo de enfraquecimento. Inclusive, eu dei um nomezinho de solvatação. Esse processo de enfraquecimento não está rompendo a ligação, só está enfraquecendo. Então, lá no meu produto, se eu adiciono água aqui na solução de sacarose, que é o açúcar, eu vou ter a mesma estrutura da sacarose, só que agora com a posição, com um formato aquoso, que é justamente a presença da água. Então, veja, quando você se depara com a solução molecular, ela interfere muito menos, ou seja, ela evapora primeiro. Ela vai evaporar primeiro, por quê? Porque ela tem menos cargas. Ela não vai ter a interferência das cargas para poder modificar minha propriedade tão rigorosamente. Então, a gente vê que esse cara aqui tem duas cargas, que é o cloreto de sódio, que é o sódio por zinco. 1 mais 1, 2. Mas esse aqui, vamos ver quantas cargas ele tem. Pelo que eu estou vendo, ele vai ter 3. Como assim, professor? Ora, não é o cálcio? CaCl2. Né, ó. CaCl2, o cloreto de cálcio. Vou separar aqui bonitinho. Aí vai ficar o cálcio 2+. Ou 2 feio, mas tudo bem. 2+ aqui, ó. Mais Cl-. Mas vocês estão vendo lá embaixo. Vocês estão vendo lá embaixo que no Cl- tem um 2, né? Ó. Então vai ter que fazer isso. Cl-. Então vamos lá, vamos contar. Eu tenho um aqui, ó. Eu tenho uma carga de Ca+ e tenho duas de Cl-. 1 mais 2 dá quanto? Dá 3. Então quem tem maior quantidade de cargas? É o cloreto de cálcio. Consequentemente, o cloreto de cálcio vai impedir que essa solução evapore mais rapidamente, né? Justamente pela quantidade de cargas que ele tem. Você já ouviu falar do mar morto, não já? O mar morto, ele não evapora de jeito nenhum. Por quê, professor? Por que o mar morto não evapora? Porque ele tem uma quantidade de sal muito grande. Por que o mar morto, por exemplo, não congela? Porque ele tem uma quantidade de sal muito grande. Então, ele está interferindo em todos os sentidos. Na pressão máxima de vapor, está interferindo na ebulioscopia, que é o ponto de ebulição, está interferindo na crioscopia, que é o ponto de congelamento. Então, a quantidade desses solutos vão ocorrer essa questão de interferência. Então, se eu for levar em consideração a ordem crescente, do menor para o maior vai ser a sacarose, o NaCl e o cloreto de cálcio, letra B. Vai ser mais ou menos assim que vocês vão se deparar na prova. Por isso que hoje eu decidi fazer essas questões. Vamos Aí a prosseguir. prova vai ser de marcar, é? Não. Você vai escrever. Características físico-químicas que dependem somente da quantidade de partículas presentes em solução e não da natureza dessas partículas. São conhecidos como propriedades coligativas. Está vendo o que eu acabei de falar? Foi o que eu li, foi o que eu resumi lá de cima daquela questão, da segunda questão. Tá? Então, só posso ter como parâmetro um soluto não volátil. A natureza dele não me interessa, se ele é molecular ou se ele é iônico.
Aí sim eu vou fazer as correções caso eu venha condicionar a natureza. Caso eu venha dizer que ele é iônico, eu vou ter que calcular o I. Lembra da formulazinha? Eu vou botar uma formulazinha mais simples aqui, para a gente relembrar. Que se eu tenho, por exemplo, lá o cloreto, né, que nós vimos o cloreto de sódio, eu posso calcular a ebulioscopia com a presença dele assim, ó, delta TC, ou delta TE, perdão, delta TE, um Ezinho aqui, ó, igual a constante que é fornecida para a gente, que é o KE. Essa constante, já até falei para vocês que ela tem que ser fornecida, vezes a molaridade. Molaridade é número de mol sobre massa do solvente, que é o W. E se o soluto for iônico, aí eu vou ter que colocar o I. Lembra quando eu falei do I? Falei do I na aula passada. Vou colocar o Izinho aqui. Uma fórmula que eu vou utilizar é essa, tá? Constante, molaridade e o fator de Van der Rohe. Mas isso eu só uso se o soluto for iônico. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que é iônico? Se tem a presença de metal, é iônico. Ah, professor, mas não conheço o metal. Aí fica complicado. Você não sabe dizer quem é metal, quem é ametal. Complicou o meio de campo. Ok? Aí Precisamos complicou. estudar a tabela periódica. Né? Quem foi meu aluno viu que eu bati muito em tabela periódica, porque eu preciso conhecer esses elementos. Tá? Reações químicas são derivadas a elementos, então eu posso trabalhar com reação química se eu tiver elementos. Enfim, se eu não tiver, não tem como fazer isso, né? Então você tem que voltar e relembrar essas coisas, quem é metal, quem é metal. Infelizmente, tem que fazer isso, caso você não consiga se deparar com... Por exemplo, a glicose. A glicose é molecular. Na glicose tem um carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Então, tem 3 ametais. Então, é molecular. Já o sal, o NaCl, eu tenho o sódio, que é o metal. Então, ele passa a ser iônico. Não é? Vamos aqui. Sobre as propriedades coligativas, assinale as proposições. A primeira. A alface, quando colocada em uma vasilha contendo uma solução salina, murcha. Esse fenômeno pode ser explicado pela propriedade coligativa chamada pressão osmótica, pois ocorre a migração do dissolvente da solução mais concentrada para a mais diluída. Isso é verdadeiro? Essa aí tá certo. Lembro. Isso é verdadeiro, né? Aqui é pressão osmótica, não é osmose. Osmose é o contrário. Hã? Eu não entendi, Marcos. Certo, o professor disse na aula essa aí, a primeira. Pois é. Osmose é o contrário. Osmose é do menos concentrado para o mais concentrado. Como ele está falando de pressão osmótica, né, a pressão osmótica aqui é o processo contrário à osmose. Eu vou trabalhar no que está concentrado para o diluído. Então, eu vou tirar do concentrado para o diluído, por isso que perde água. Não é? Então, lá dentro está concentrado, então ele está perdendo água e murcha. Isso é verdadeiro, tá? Essa primeira informação é verdadeira. Vamos aqui. Em países com temperaturas muito baixas ou muito elevadas, costuma-se adicionar etileno glicol à água dos radiadores dos carros para evitar o congelamento e o superaquecimento da água, no caso, nos nossos países aqui, por exemplo, né? As propriedades coligativas envolvidas nesses dois processos são a crioscopia e a ebulioscopia. Está correto? Crioscopia, ponto de gelo. Ebroscopia é ebulição. Então tá correto. Isso aí, Marcos. Tô gostando, viu? Tá correto isso. Professor, e o que é esse etileno glicol? O daqui é o soluto. Esse daqui é que é adicionado no radiador. Então, é o soluto. Então, ele modificou quem? A temperatura, no caso aí, nos países frios, né? Timon, por exemplo, lá é muito frio. Né? As pessoas usam lá roupas de neve, né? Inclusive, deve estar nevando por esse dia lá. Então, utiliza esse etileno glicol para
para impedir que a água congele. Isso nos países frios. Nos países de muito calor, eles vão utilizar esse etileno glicol para impedir que a água evapore. Tá? Então, um é crioscopia e o outro é ebulioscopia. Então, o 2 é verdadeiro. 3. Soluções fisiológicas devem possuir a mesma pressão osmótica que o sangue e as hemácias. Ao se utilizar água destilada no lugar de uma solução fisiológica, ocorre um Não. inchaço. Oi? Eu Fala, acho que tá errado. Ah, sim, tá dizendo A a questão. última. Certo, bora terminar de ler aqui, tá? Ao se utilizar água destilada no lugar de uma solução fisiológica, ocorre um inchaço das hemácias e a morte delas. Esse inchaço é porque elas estão túrgidas, né? A morte das hemácias por desidratação também ocorre ao se empregar uma solução saturada de cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Nas duas situações ocorre a migração do solvente de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso daí, gente, que ele falou do meio menos para o meio mais, é o que nós chamamos de osmose. Não é isso? Ó? Do meio menos para o mais é osmose. Eu até falei para vocês, acho que alguns não viram esse assunto ainda, né? Vai ficar separadinho assim mesmo, não tem problema não, tá? Osmose, é porque eu não consegui juntar aqui, ó. Hã? Tá desesperado? Não é pouco, não. Para com isso, rapaz. Isso daqui é falso, não é? Essa informação aqui é falsa. Essa terceira aqui é falsa. Então, qual é o gabarito da questão? É o gabarito da letra A. Ok? A letra A Foi o que eu falei. é o nosso gabarito correto. É isso aí, Gabriel. Vamos para a quarta questão. Quando um soluto não volátil é adicionado a um determinado solvente puro, uma solução é formada e suas propriedades físico-químicas podem ser alteradas. Esse fenômeno é denominado de efeito coligativo das soluções. Considere esses efeitos e analise as proposições. O abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que este tenha um maior ponto de ebulição. Se eu estou abaixando a pressão, tem que ter maior ponto de ebulição. Na verdade, eles são inversamente proporcionais. Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar é adicionada a uma panela contendo 1 litro de água, por exemplo. Esse fenômeno é conhecido como ebulioscopia ou ebuliometria. Verdadeiro ou falso? Alguém? Cadê o Lívio? Nunca mais ouvi a voz do Lívio. E aí, Lívio, o que, é que você acha? É verdadeiro ou é falso? Peixoto, cadê o Peixoto? É falso, Marcos? Você acha que é falso? Não. Eu esqueci que o senhor tinha dito na aula, mas acho que é falso. Deixa eu pensar. Eu acho que é falso também. Bora ver, ó. Quando ele fala assim, ó, abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que esse tenha um maior ponto de ebulição. Aí é verdade, até aí é verdade, tá? Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar, no caso a sacarose, é adicionada a uma panela contendo 1 litro de água, por exemplo. Esse fenômeno é conhecido como ebulioscopia ou ebuliometria. É verdade. Quem faz o teste hoje? Põe a água para ferver. Eu fui lembrar. Era verdade. Acertei. Põe a água para ferver. Quando ela estiver fervendo, que fizer lá o vapor, né? Estiver saindo a fumacinha, joga açúcar na água. Ela vai parar de borbulhar. Então, quando ela parou de borbulhar, é porque o açúcar modificou a temperatura de ebulição. Então, se modifica a temperatura de ebulição, é porque eu modifiquei o que é a pressão máxima de vapor, né? Diminuir, consequentemente eu precisar de mais energia
para poder fazer com que a água volte a evaporar. Então, isso daí é verdadeiro. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Ei, Então, Houve professor, alteração tecnológica. Diga, professor, Gabriel. Diga. o Samuel vai fazer o teste hoje, fazendo a panelada dele. Samuel? De novo, toda hora, hein? 2. Uma tática interessante para acelerar o resfriamento de bebidas consiste na adição de sal de cozinha ao recipiente com gelo em que elas estão imersas. Não é isso? A gente viu lá na primeira questão. Nesse caso, o efeito crioscópico está presente. Considerando o número idêntico de mols de cloreto de sódio NaCl, mols de cloreto de sódio, e brometo de magnésio MgCl2, em experimentos distintos, o efeito coligativo resultante será o mesmo, pois este, independente da natureza da substância utilizada, será o mesmo? Não, gente. Por quê, professor? Porque eles são sais diferentes, mesmo tendo a mesma concentração. Eles são sais diferentes. Nós vimos lá na primeira questão que nós trabalhamos o sal, o cloreto de sódio, e nós trabalhamos o cloreto de cálcio, não foi verdade? Aqui é do mesmo jeito, o cloreto de magnésio é da mesma família do cálcio. Então vai haver 3 íons presentes no cloreto de magnésio, enquanto no cloreto de sódio apenas 2. Então vai haver uma interferência dessa quantidade de íons. Então quem tem mais íons vão interferir mais. No caso aí não pode ser o mesmo, vai ser diferente, justamente porque eu tenho mais íons no brometo de magnésio. Okay? Vou ter mais íons na sal do que no cloreto de sódio. Oi, Gabriel. Foi o que o professor falou, o que estava dando a revisão. Na revisão do Magistro. Nesse final de semana. O professor Thiago. Ele falou isso aí. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como eu tô dentro do cronograma? Então aqui é falso. Tá? A terceira. Pedro. Oi, Pedro. Diga aí, Pedro. A terceira. A pressão osmótica do sangue humano é na ordem de 7,8 atm. Lembrando que a pressão a nível do mar é de 1 atm, não é? Devido às substâncias nele dissolvidas. Dessa forma, é fundamental que, ao se administrar uma determinada solução contendo um medicamento via intravenosa, a pressão osmótica desse último seja hipotônica. Hipotônica, gente, é pouco, tá? Ó. Esse hipo é de pouco. Então, seja hipotônica em relação à corrente sanguínea. Sobre o risco de que as hemácias possam se romper ao absorver um excesso de partículas administradas. O que vocês acham? Tá correto, só até citou aquele seu amigo lá, o seu lá que morreu. Sim, só o Marcos tem opinião, mais alguém? Por que eu frisei a parte amigo, hipotônica? Se pode pouco, então... Por que eu coloquei só a parte hipotônica? Vamos ler de novo. Ele disse que dentro do sangue tem uma pressão de 7,8 atm. Né? Então, devido às substâncias neles dissolvidas. Dessa forma, é fundamental que se administrar uma determinada solução contendo um medicamento intravenoso, então isso daqui é para quem for enfermeiro algum dia, né, para não matar os seus pacientes, tem que saber disso. Né, ó. A pressão osmótica desse último seja hipotônica. Então, quando você vai adicionar a injeção, então a pressão existente na seringa, ela tem que ser pouca, né? No caso aí, esse hipotônico aí é pouco, né? Tem que ter poucos sais, pouca pressão, né? À toa que, por exemplo, o soro caseiro só é 0,9% de sal, né? Que é o que é colocado no intravenoso. A pessoa está lá internada, eles colocam o soro para hidratar a pessoa, né? Pela questão da falta de sais que está perdendo, para ele poder ficar com a solução interna, chamada de solução isotônica. Então, nesse caso aqui,
a pressão osmótica desse último seja hipotônica em relação à corrente sanguínea, sobre o risco de que as hemácias possam se romper ao absorver um excesso de partículas administradas. Isso é verdadeiro ou é falso, crianças? Se eu adicionar hiper, vai estourar, não vai não? Se eu adiciono de maneira hiper, muito, aí vai estourar a molécula, né? Vai estourar as células. Não é isso? Então isso é verdade. Isso é verdadeiro. Tá? O hipotônico é porque está dizendo que eu vou adicionar para poder igualar com uma pressão baixa, não é? Ó? Então é a letra B de beleza, né? B de beleza. Panelada, não. Oh. Não. Panelada, é? Panelada aí ficou estranho. Cadê o Peixoto? Peixoto, cadê você? Não vejo, não ouço a voz do Peixoto, faz tempo que não ouço a voz do Peixoto, não vejo a voz do Alexandre também, né? Ele, se bem que ele não é muito de falar, não. Cadê o João Marcelo? Cadê essa galerinha toda? Eu vou relatar aqui para Elaine, hein? Ô, Elaine, entra aqui na sala. Galerinha do mal, professor. Entra aqui na sala, Elaine, para você ver quem tá aqui. Eu só observo mesmo que esse assunto não estou entendendo muito, então eu fico tentando aprender. Pois, Vina, você tem que dizer, dois. Professor, eu não estou entendendo, me explica bem de novo. Professor, repete. Tem que dizer, Vina, porque senão eu vou caminhando, entendeu? Eu vou caminhando. E olha que eu não estou trabalhando com cálculo, estou trabalhando com teoria. Não tem um cálculo aí, vai ter nessa questão aqui, mas não vou nem cobrar cálculo para vocês. Na prova vai ser mais só questão de escrever. Tipo essa daqui, ó. Tipo essa daqui, ó. Você vai só explicar o porquê que aconteceu isso, né? O porquê que não aconteceu, se é verdade, se é falsa a informação. E explicar, entendeu? Não tem tantas coisas complicadas como vocês acham que tem. Então, vocês vão ter que leia a teoria. E veja quem está trabalhando. Tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Não tem nada além do que eu falei, nada além. E é o que eu falei de tudo, até da parte de cálculo eu falei. Mas eu não vou cobrar cálculo de vocês. Até porque eu não estou na sala para poder, por exemplo, resolver questões direcionadas, mostrar a maneira como tem que ser calculado. Então eu não vou cobrar cálculo de vocês. Então não se preocupe em relação a isso aí. Tá? A nossa aula terminou não, né? Vou fazer essa última questão aqui, que elas são 11h52, eu não lembro qual o término da nossa aula. Porque só acaba muito rápido, professor. A aula acaba muito rápido. Termina 12 horas. É 12, né? Ótimo. Então, gases apresentam a propriedade de dissolver uma quantidade máxima de vapor de ar, de acordo com a temperatura em que se encontra. Ao atingir esse limite máximo, o gás fica saturado de vapor de água. A partir desse ponto, a água passará a se condensar, formando pequenas gotículas de líquido. O ar atmosférico, por exemplo, pode dissolver uma quantidade máxima de vapor de água, expressa a cada temperatura em unidades de pressão, conforme está apresentado no quadro abaixo. Aqui a gente vê algumas pressões, né? Ó, temperaturas e as pressões. 10 graus, 20, 30, 40 graus, e nós estamos vendo aqui a quantidade de pressão de cada um nessa temperatura. A umidade relativa do ar é um termo utilizado como frequência pelos meteorologistas para indicar a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Em uma mesma temperatura, a umidade relativa pode ser obtida pela razão entre a pressão parcial de vapor de água, no caso aí presente no ar, e a pressão máxima de vapor de água. Assim, um local onde a temperatura encontra-se a 20 graus e a pressão parcial de vapor de água é igual a 10,5 mmHg, teria uma umidade relativa em termos percentuais de quanto? Como é que eu faço esse cálculo facílimo? Veja aí, ó, que quem está com medo de cálculo, Vanessa, a Vita, todo mundo com medo de cálculo aí, ó.
Veja como é fácil essa resolução. Veja como é fácil. Quando a gente trabalha com esse UR aqui, ó, que é a umidade relativa, por exemplo, a nossa umidade relativa é muito baixa, né? O ideal é que chegue cerca de 80%. Então, quem tem aquele umidificador em casa, para a nossa região, o ideal é que nós temos aí uma umidade relativa de 80%. Então, se está 75%, está abaixo. Tá? Se está 20%, está muito abaixo. Senão você vai ter o quê? Quando está abaixo disso daí, você vai ter o ressecamento no nariz, né? A boca seca, né? O ressecamento na própria pele, justamente porque a umidade está muito baixa, a presença de água está muito baixa. Você pode modificar o ambiente, colocando, por exemplo, um balde com água num determinado canto da casa, né? Toalhas molhadas ali, aberto na janela, para poder tentar chegar nessa umidade que ideal nossa é de 80%. Então, como é que a gente faz o cálculo disso daí, esse UR? Como é que eu calculo esse UR aqui? Vocês vão notar que ele está dando aí para a gente uma pressão de 10,5 mmHg, não é verdade? Ele deu essa pressão para a gente. Então, ele quer que a gente relacione essa pressão aqui, ó, né, ó, o vapor de água é igual a esse daqui. Ele quer que a gente relacione esse valor, 10,5 mmHg, com essa temperatura aqui de 20 graus. Então, nessa temperatura de 20 graus, a gente tem aqui uma pressão de 17,5, né? Então, vai ficar o quê? 17,5 dividido por 10,5, deixa eu ver se é assim. É o contrário, é 10,5 dividido por 17,5. Então, ó, vai ser 10,5, é o que ele tem do tempo, né, no ambiente. 10,5, vou tentar colocar aqui. 10,5. Tem hora que o bicho quer escrever, tem hora que não. Quando escreve é ridículo desse jeito aí, ó. Isso me incomoda vocês. Eu tenho certeza absoluta que incomoda vocês. 10,5 dividido por 7,5, 0,6. 0,6. Aí você vai ter que multiplicar. Por quem? Né? Então, 17,5 dá 0,6. 0,6, mas ele quer em porcentagem. Então, você tem que multiplicar por 100, não é? Sim, dá 10%. Dá 60%, não é verdade? Foi mal. Então, mediante aqui o nosso clima, não é legal essa umidade. Né? Então, 0,6 é a divisão aí. Você vai multiplicar esse valor por 100. Vai multiplicar esse valor por 100. No caso, em porcentagem, né? Que ele quer valor em porcento. Multiplicou por 100. E aí a gente tem aí um valor de 60% de umidade. Viu como é difícil? Então, 60%. Rapaz, pensando bem, acho que a prova pode ser de cálculo, viu? Pode, cara. Se fosse de cálculo, é mais fácil ainda. Porque o cálculo, você recebe o dado, joga na fórmula, calculou, acabou. A de teoria, não. Você vai ter que desenvolver a teoria. Vai ter que lembrar das propriedades, vai ter que saber como é que funciona. A de cálculo, na minha opinião... Eu vou ter que lembrar do seu amigo. Eu. De quem? Esse amigo lá que morreu, que o senhor disse. Sim, sim. De forma hipertônica. Justamente. Lembre dele. Sexta questão. Só está faltando um minuto, né? Mas vamos tentar uma sexta aqui só para encerrar. Para a análise da quantidade de leite, são monitorados vários parâmetros físico-químicos. As avaliações de propriedades como, por exemplo, densidade, crioscopia e teor de proteína, o qual é calculado pelo teor médio de nitrogênio, são utilizados para detectar possíveis adulterações. Então, aquele velho que passa o leite, aí a água ali corre por cima, né? Considere as afirmações abaixo sobre os possíveis métodos de adulteração do leite. Então, vamos lá. A primeira. A adição de água ao leite é facilmente detectável, pois diminui a densidade e aumenta a temperatura de congelamento. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, né? Ó.
o leite, né? Eu vou diluir. Então, se eu faço a diluição, eu estou mexendo com a densidade, né? E se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Só lembrar do iceberg. O volume do iceberg, a densidade é lá embaixo, né? E, consequentemente, eu vou mexer com a temperatura de congelamento também. É verdade? Quanto menor a densidade, maior o ponto de fusão. Sim, o Marco está estudando. O Marco é o cara mesmo, viu? Tá deixando aí. Tá deixando o vídeo aí do pastel de mão, né? Ó, aqui é verdadeiro. Largou o pastel. Vamos ver se tem outro aqui, ó. A adição de ureia para compensar a diminuição de densidade e a diminuição de teor médio de nitrogênio causados pela adição de água. E aí? Você vai diria que adicionar tá ureia? errado. Vai adicionar ureia, o leite? Falso, Vai ficar- acho que é Tá errado. falso. O gosto não vai ficar Tá muito errado, agradável, não, rapaz. né? Não vai ficar muito agradável o gosto, não, né? Ureia vem de Não urina. dá pra fazer um bom pastel assim. Tá, não. 3. A adição de sacarose pode compensar a diminuição de densidade e a diminuição de teor médio de nitrogênio causados pela adição de água, sem o efeito errado. tóxico apresentado pela ureia. É falso. Falso. Velho, É falso. taco. Letra A. Pois é, crianças, a prova está muito simples, tá? Só peço que vocês mantenham a calma, que não se desesperem. Peça ajuda aos Deixa eu universitários. já chamado. Vou fazer agora. Não, eu vou tirar o print aqui, pegar não um se preocupe não. calmante. Vocês têm que ir para a próxima aula e eu Pegar um também, calmante. não é? Então, eu vou só encerrar bem aqui a gravação.